Espero ter sido clara o suficiente quanto à necessidade de uma sistemática e de uma metodologia buscando o foco da informação para que se possa efetivamente realizar uma pesquisa bibliográfica. E insisto que estas informações elas não são encontradas genericamente no Google, né? Nem todas as respostas estão no Google. Por isso que as universidades, as escolas, apesar de todas as críticas que são feitas a essas instituições, continuam sendo instituições importantes, porque as orientações que são dadas dentro dessas instituições, elas de fato levam a essa sistemática, a essa forma metodológica de fazer uma abordagem da ciência e dos conhecimentos científicos. Então, quando nos propomos a fazer uma pesquisa científica, a fazer um levantamento de dados, é preciso ter orientação para se fazer, para fazê-lo, né? Não é o caso de sair à la louca sem se saber exatamente como fazer determinados procedimentos. E esses procedimentos, eles são ensinados no dia a dia da universidade, eles são ensinados no dia a dia da sala de aula, das orientações docentes, das orientações durante os projetos de pesquisa, dos projetos de extensão, dentro das atividades de metodologia de ensino dos laboratórios ou das pesquisas realizadas nos laboratórios. Então, é preciso ter essa atenção a teologia e o foco, e essa explicação ampla, ela em geral é obtida dentro da sala de aula com os seus orientadores. Então, muitas vezes o aluno, o estudante, está bastante perdido com relação ao que pesquisar, como pesquisar, porque não teve uma orientação adequada sobre isso, e ele pode procurar os seus professores, os monitores das disciplinas, para tirar todas as dúvidas com relação à metodologia sistemática necessárias para serem adotadas naquela situação. Se não fui clara o suficiente, né, espero poder auxiliá-los tirando as dúvidas na pesquisa ou no chat, né? Poderemos conversar e, como eu já disse em outras oportunidades, podemos fazer uma pesquisa juntos, podemos ter um momento de face a face, face to face, presencial, online, né? Nos vendo para conversarmos melhor. Bom, o estudante que vem com vícios do ensino médio, né, o nosso calouro que vem com vícios de pesquisa na internet do ensino médio, ele, quando convidado a fazer um levantamento de bibliografia, um levantamento de literatura, ele imediatamente busca o recurso do Google. E quando nós chegamos no recurso do Google, para os nossos objetivos científicos, para os nossos objetivos de pesquisa bibliográfica acadêmica, o Google não é exatamente o mais indicado. Eu já deixei alguns termos aqui pré-selecionados para facilitar. Por que o Google, em geral, não é o mais indicado? Porque o Google vai te dar um panorama tão aberto destas informações que você vai ficar perdido no meio de tanta informação. Então, observem aqui que você tem 8 milhões, quase 9 milhões de resultados. Onde será que está aquele tipo de trabalho que nós temos vindo conversando, que é um trabalho de uma base de dados acadêmica, científica, confiável, cujo levantamento de dados foi feito com sistemática, com metodologia, ou seja, que atende os critérios acadêmicos. Aonde está esse material aqui nessa imensidão de resultados, nessa imensidão de elementos que você poderia pesquisar? Então, perdidos aqui no meio de todas essas informações, claro que existem algumas coisas que nos parecem mais sérias, né, mais objetiva, como, por exemplo, esses elementos ORG, que são centros, ou, por exemplo, aqui eu vi rapidinho, nós temos aqui um resultado do Ministério do Meio Ambiente, outros, que nos parecem, num primeiro momento, informações confiáveis, mas precisamos ter um olhar crítico, e é esse olhar crítico que muitas vezes o estudante não tem num primeiro momento
dadas as informações que ainda não são suficientes para que ele desenvolva esse olhar crítico ao fazer uma pesquisa. De qualquer forma, mesmo o mais experiente, o mais crítico dos pesquisadores, dos teóricos, vai se deparar com uma infinidade de resultados que é impossível se trabalhar, né? Que é impossível se levantar. Uma outra questão ligada a por que não pesquisar no Google, mas pesquisar nas bases de dados acadêmicas, não pesquisar no Google, porque vocês estão cansados de saber, todos nós estamos cansados de saber, que o Google faz de nós uma leitura pelo nosso histórico de pesquisa. Então, vocês, melhor do que eu, entendem de algoritmos e como esses algoritmos determinam o tipo de pesquisa que eu estou realizando. Então, dependendo do meu histórico, dependendo daquilo que eu venho pesquisando, se eu sou uma pessoa mais ecologista, mais economista, mais seja lá qual a área que eu tenha como atividade profissional ou pessoal, isso vai determinar o tipo de resultado que eu vou receber. E isto não é o desejável para a pesquisa acadêmica, para a pesquisa científica, que quer buscar em bases confiáveis, em bases que realmente consigam me mostrar quais são os trabalhos que estão sendo realizados naquela área. Uma outra problemática é que o Google geralmente te joga na Wikipédia, na Wikipedia, né? Te joga na Wiki, que é uma ideia maravilhosa. Assim, né? Ninguém há de discutir que a ideia da Wikipédia é uma ideia maravilhosa, porque ela é uma ideia de contribuirmos todos para um conhecimento mundial. E eu recomendo que vocês continuem fazendo essas contribuições, continuem contribuindo com os itens, né, colocando novas informações, e que se precisarem fazer qualquer tipo de pesquisa na Wikipédia, que vocês busquem as fontes dessas pesquisas e não a informação propriamente dita. Por quê? Porque como todos podem contribuir, todos também podem mexer nos conceitos. E é fato que esses conceitos muitas vezes sofrem alterações de pessoas que não são especialistas da área. Não precisam acreditar em mim. Vocês podem ler um artigo que tratou, que estudou, que fez um levantamento detalhado sobre isso, né? De um professor do Departamento de Ciência da Informação aqui da UFSC, bolsista produtividade CAPES nível CNPq nível 2, ou seja, ele é um pesquisador extremamente conceituado, e ele escreveu também um artigo de revisão da literatura sobre o quanto que a Wikipédia é uma fonte de informação de referência, muitas vezes referenciadas por por artigos publicados em revistas de alto impacto, mas que, de fato, ela tem tantas desvantagens que muitas vezes podem até superar suas vantagens. Então, a vantagem se diz respeito ao volume, às línguas que se pode acessar, né? Porque seriam línguas que talvez a gente nunca pensasse em acessar determinadas informações, mas também encontramos conteúdo inadequado, e a correção dessas informações, elas não podem ficar só a cargo dos funcionários da Wikipédia, ela precisa ter a ajuda ou o engajamento da comunidade linguística. Então, os conceitos do português do Brasil colocados na Wikipédia precisam ser revisados por nós. Então, se vocês tiverem essa disponibilidade, né, não só de contribuir, mas também de fazer a correção, de fazer as revisões, colocando referências, porque muitas vezes as pessoas colocam as informações lá, mas não colocam as referências. Então, veja, uma oportunidade bem interessante, que eu também já usei enquanto docente, é engajar os próprios estudantes nessa verificação. Então, a Wikipédia também não é uma fonte confiável quando se trata de pesquisa bibliográfica para fins de levantamento de informações científicas, de levantamento de informações acadêmicas. Como eu disse, você pode até fazer um passeio dentro da Wikipédia, mas atente-se à busca das referências indicadas por eles e se essas referências são referências acadêmicas, científicas, porque pegar o conceito tal como ele está,
sem verificar exatamente quais são as fontes e se esse conceito está correto, é absolutamente inadequado para o nosso objetivo aqui de pesquisa acadêmica. Então, o aluno me diz, não, professor, eu vou pesquisar no Google acadêmico, não vou pesquisar no Google geral, eu vou pesquisar no Google acadêmico. Bom, novamente, nós temos uma série de problemas relacionados ao Google acadêmico, e o primeiro deles trata-se de uma quantidade imensa de resultados, também absolutamente impossível de se fazer uma seleção focada no que é que você realmente gostaria de pesquisar. Claro que você também pode fazer aqui uma seleção por datas e por outros elementos, mas é sempre uma questão difícil fazer uma seleção adequada do material. Uma outra questão é que nem sempre esse material aqui, ele foi distribuído pelo próprio autor. Existem aqueles casos que o autor, ao fazer uma divulgação do material, ele coloca o material com algumas páginas aparecendo e outras páginas não. Vocês já devem ter chegado a algum tipo de material assim, onde o autor colocou para divulgar, para que você visse que aquele material vai servir para você, mas faltam páginas. Como é que você vai trabalhar com um material que você não consegue ter a compreensão do todo, né? Não consegue fazer uma leitura científica adequada. Então, eu também estou deixando no Moodle a indicação, e aqui nesse vídeo também, a indicação de um outro vídeo de um professor que vai falar com vocês sobre essa questão da leitura e da escrita acadêmica. Não é possível fazer uma compreensão de um material sem fazer a leitura completa. Uma outra questão com relação a esse tipo de material que está no Google acadêmico é que nem sempre esse material está realmente autorizado para estar aqui. Às vezes alguém fez um PDF, escaneou uma parte do material, escaneou uma parte do livro e até o livro inteiro e colocou esse material aqui à disposição. Só que, na verdade, ele está fazendo um plágio, ele está fazendo um crime, um atentado contra a propriedade intelectual do autor, e você, ao utilizar e citar um material que, na verdade, não estava autorizado para ser utilizado desta forma, online ou PDF, ou seja o que for, você está incorrendo junto com essa pessoa num crime. Bom, então, já que eu destruí todas as 3 possibilidades que vocês até hoje utilizaram, né, vindo do ensino médio, com todos os vícios de pesquisa genéricos, vamos então falar o que vocês vão ter que fazer realmente para fazer uma pesquisa bibliográfica, acadêmica, científica, em bases adequadas. Já conversamos um pouquinho sobre isso em vídeos anteriores, mas o grande pontapé, né, o start, a forma de começar essas pesquisas é sempre na biblioteca. Isso não tenham dúvidas. De preferência, presencialmente, lendo livros, né, vendo o material que está publicado, porque à medida que você atravessar a porta da biblioteca, você pode confiar que tudo que ali está são materiais reconhecidos academicamente, reconhecidos cientificamente. E dentro do portal da biblioteca também já conversamos um pouquinho, né, sobre o acervo, que reúne todas as bibliotecas, o material do portal dos periódicos da CAPES, dos periódicos da UFSC, do repositório institucional da UFSC, mas principalmente nós deveríamos entrar e acessar as bases de dados, todas as bases de dados que eventualmente consideremos que pode ter algum tipo de material que nos interessa. Mas vejam só que coisa interessante, que coisa maravilhosa que a UFSC fez por nós, né? Ela reuniu todas essas bases nessa pesquisa integrada. Então, nós não precisamos mais entrar em cada uma daquelas bases, no repositório, no portal de periódico, nos outros conteúdos, não precisamos entrar em cada um deles para chegar ao material. Nós temos agora essa pesquisa integrada que facilita muito a nossa vida, né? Isso que é ciência, é você tornar a vida das pessoas, da sociedade, com uma qualidade de vida cada vez melhor, maior. Então, aqui nós temos o catálogo da própria Biblioteca Universitária da UFSC, o portal da CAPES
e-books disponíveis naquelas bases de dados, todo o material do repositório institucional, incluindo os trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações, portal de periódicos da UFSC e as bases de dados. Então, se vocês quiserem saber exatamente o que estão pesquisando, vão de novo no link lá das bases de dados para conhecer tudo que está sendo pesquisado. Entre essas bases estão algumas que eu já indiquei para vocês anteriormente, de teses e dissertações nacionais, teses e dissertações internacionais, o Cielo, de periódicos de língua latina e alguns de língua lusófona, Bireme e outros tantos que vocês vão encontrar lá. Então, para fazer uma busca ainda mais focada, nós poderíamos, é claro, vir aqui, escolher assunto, título, autor. Sempre que tiver esse link de busca avançada, vocês vão optar por ele. Então, optando pelo link de busca avançada, vão abrir diversos campos. Eu também já conversei um pouquinho sobre isso em vídeo anterior com vocês, que seria o primeiro termo e o segundo termo, ou o segundo termo e não um outro termo.